Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por sua companhia. E eu quero aproveitar para poder pedir que você se inscreva no nosso canal, até para que a gente tenha a possibilidade de continuar estudando contigo todos os dias a lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por isso. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e o tema que estudaremos na nossa lição será o processo de inspiração. Nós já tivemos a possibilidade de poder entender ontem que o Senhor Deus, Ele revelou a sua verdade ou a sua vontade aos profetas com um propósito específico. Ele queria salvar a humanidade. A humanidade agora estava envolvida no processo de rebelião. Lembra-se de Isaías 59:2, o muro que foi levantado, separando agora Deus e o homem, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e impede que Ele vos ouça. Deus deu um jeito de poder conseguir enviar recados por cima do muro. O muro continua nos separando até hoje. O muro do pecado continua fazendo com que Deus e o ser humano não tenham a possibilidade de poder viver aquela mesma relação que havia no Jardim do Éden. A relação de cara a cara, um olhando no olho do outro. Essa será a possibilidade que teremos de viver essa relação lá depois que o Senhor Jesus voltar e acabar com o pecado, com a dor e com o sofrimento. Aí nós vamos voltar para aquela relação inicial, porque aquele é o propósito de Deus. Nós estamos vivendo num hiato, num tempo que não é exatamente o tempo pensado por Deus. As nossas escolhas enquanto humanidade nos trouxeram para esse momento. Então, nesse tempo em que Deus ele não tirou da humanidade o livre-arbítrio, o direito de escolha, mas para que o ser humano pudesse escolher, ele precisava ter conhecimento da vontade de Deus. Para que a vontade de Deus pudesse chegar até nós, ela precisava ser revelada. Como ele em pessoa, ele não consegue, não tem a possibilidade de poder estar junto com a gente do jeito que ele gostaria, falando cara a cara, olho no olho, ele usa profetas. Ele escolheu homens, revelou a eles a sua vontade. E agora esses homens tinham que registrar a sua vontade para que ela pudesse chegar a cada um de nós. E às vezes nós paramos e pensamos apenas em nós, ok? Nós somos o centro do mundo e da história, nós que vivemos no ano 2020. Mas o Senhor Deus não estava pensando apenas em nós nessa geração, Ele estava pensando em cada geração, desde a geração de Adão até a geração que estará em pé por ocasião do retorno do Senhor Jesus. E ele tinha revelações, verdades que precisariam chegar a cada uma dessas gerações. Portanto, ele tem aquilo que na teologia nós chamamos de verdade presente, que é as verdades importantes para um tempo específico, de acordo com aquilo que são as experiências que a humanidade vai estar vivendo em cada geração. E essas verdades têm que chegar até os seres humanos. Às vezes, uma determinada parte das escrituras pode até não fazer tanto sentido para algumas pessoas, mas para outras que estão vivendo no tempo daquelas mesmas verdades, elas farão todo sentido. Por exemplo, Daniel, quando recebeu as revelações relacionadas ao tempo do fim, ele ficou meio perdido com uma grande quantidade de coisas que ele viu. Ele registrou coisas que ele nem sabia o que era. Aí depois ele vai dizer assim, olha, deixa eu te falar, o anjo vai dizer para ele, Daniel, eu sei que você não entendeu muito do que está escrito aí, mas sela o livro, fecha ele, deixa ele selado, porque as verdades nele contidas são verdades para o tempo do fim. Não são para você hoje, são para as gerações futuras. Portanto, Deus nada pega Deus de surpresa. E o povo de Deus também não é apanhado de surpresa. Quando o povo de Deus decide dar uma oportunidade para que aquilo que é a revelação de Deus possa alcançar lugar no seu coração, desde que ele investigue a palavra de Deus. Só que a grande questão que se coloca aqui é a seguinte, eu não sei se você já brincou de telefone sem fio. Lá naquela época da nossa infância, talvez aqueles que são da minha geração tenham passado por isso. Essa geração mais nova talvez nem tenha ouvido falar mais a respeito do assunto. A ideia é muito simples, você fala com a pessoa que está do teu lado, só no ouvido dela e dá um recado. Ela tem que pegar aquele recado e passar para outra, e a outra tem que pegar aquele recado e passar para outra, até que depois de um grupo maior, a última pessoa tem que dizer o que é que foi dito. Na maior parte das vezes, aquilo que foi revelado para a pessoa que estava do meu lado, ela chega completamente diferente aqui, para a última pessoa que recebeu, porque no processo de transmissão de uma pessoa para outra, da outra para outra, da outra para outra, muito do seu conteúdo se perde. E aquilo que algumas pessoas, os críticos bíblicos vão mencionar assim,
Tá, Deus pode até ter revelado a vontade dele para alguns seres humanos, e na hora que eles foram escrever, o grande problema é que eles não conseguiram revelar ou colocar no papel essas palavras. Eles eram seres humanos falhos. Aqui é que entra uma segunda palavra muito importante dentro daquilo que é a compreensão mais completa da palavra de Deus, que é a palavra inspiração. Veja, a revelação, que foi o que nós estudamos ontem, é o que Deus faz quando Ele quer passar uma mensagem por cima do muro. Ele vai lá e revela alguma coisa para o seu profeta, e o profeta agora tem conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Na hora que ele vai colocar no papel, aí essa é a segunda palavra, inspiração. O que é inspiração? O mesmo Espírito Santo que revelou, ele agora vai ajudar o profeta a registrar, ele vai registrar com as suas próprias palavras. Por isso que quando você vai ver o estilo de escrita de alguns indivíduos, é completamente do estilo de outros. Já mencionei. Vamos pegar os 4 evangelhos? Pegue, por exemplo, a Lucas. Lucas, ele fez uma pesquisa acurada de diversos fatos que aconteceram a respeito da vinda de Jesus. Ele foi lá e entrevistou testemunhas. Agora, porque ele não recebeu uma verdade sobrenatural de Deus, diretamente de Deus, o que ele escreveu não foi inspirado? Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo o guiou no processo de investigação e, ao mesmo tempo, de poder colocar no papel aquilo que foi o resultado da investigação que ele fez. Quem esteve dirigindo o processo todo foi o Espírito Santo. Por isso, quando você vai pegar Mateus, por exemplo, Mateus, quando vai escrever, ele vai escrever baseado naquilo que ele viveu com Jesus. Ele vai contar a história de Jesus sob a sua ótica. Mas quando você vai ler Mateus e vai ler Lucas, não existe nenhum tipo de contradição. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que guiou Lucas num processo de pesquisa, guiou Mateus para que ele pudesse escrever aquilo que foi a sua experiência com Cristo. Quando você vai ler Marcos, por sua vez, o Evangelho de Marcos foi escrito pelo jovem João Marcos, que foi discípulo de Pedro. Ele escutou os sermões que Pedro pregou e registrou esses sermões, aquilo que foram os ensinamentos de Pedro. Agora, esse processo de João Marcos ouvir o que Pedro contou e escrever, ele foi dirigido por quem? Pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ajudou Lucas a poder fazer o processo de pesquisa. Mateus a escrever o que ele viu e trabalhou com Marcos também para que ele pudesse escrever o que ele ouviu. E assim eu poderia te falar de todos os livros da Bíblia. Aí você pega, junta os 4 evangelhos e você não encontra nenhum tipo de conflito entre eles. Por quê? Porque apesar de ter sido escrito por 4 indivíduos completamente diferentes e com métodos diferentes, cada processo de registro do seu conteúdo foi completamente diferente por uma razão diferente. Inclusive, o Espírito Santo ele vai dirigindo esses indivíduos a colocar nos seus livros, em palavras de homens, aquilo que era o propósito de Deus. E por isso, o Evangelho de Mateus continua transformando vidas hoje, o Evangelho de Marcos continua transformando vidas hoje, o Evangelho de Lucas continua transformando vidas hoje, o Evangelho de João também continua transformando vidas. Por quê? Porque cada um deles foi escrito de um jeito, por pessoas diferentes, métodos de composição do livro foram diferentes, mas o processo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, eu queria terminar com ele, que é do livro Grande Conflito, na página 7, que vai explicar, vai resumir tudo que eu falei hoje sobre esse processo de inspiração. Olha o que ele vai dizer. A Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Olha que coisa linda! Você olha para a Bíblia e como as pessoas são diferentes, tem gente, por exemplo, que aprende muito mais com poesia. Não é meu caso. Eu até acho bonito poesia, mas o estilo que mais fala ao meu coração é o estilo histórico. Então eu sou muito edificado pelos livros históricos da Bíblia, muito, muito mesmo. Eles falam muito ao meu coração. Eu amo os evangelhos, por exemplo, também no Novo Testamento. Amo o livro de Atos. Gosto demais. É o estilo que mais fala ao meu coração. Mas tem pessoas que, por exemplo, passam por esses livros e é difícil conseguir compreender a mensagem. Mas quando chega lá nos livros poéticos, as verdades vão entrando no coração. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tem gente que ama os escritos de Paulo, tem gente que tem dificuldade com eles.
E eu poderia citar diversas partes da Bíblia que são diferentes. Por quê? Porque as pessoas que escreveram são diferentes, colocaram estilos diferentes, mas a palavra continua sendo de Deus. Porque Deus não apenas revelou a sua verdade, mas deixou que seres humanos, agora inspirados pelo Espírito Santo, escrevessem dentro do estilo que mais falava ao seu coração e ao mesmo tempo usando as palavras que seriam mais fáceis para que eles pudessem verbalizar aquilo que é a vontade do Senhor Deus para nós. Então, por isso, a Bíblia é um misto de verdades divinas e humanas. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração toda especial contigo, agradecendo a Deus por essa beleza maravilhosa que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a forma como Ele a entregou a cada um de nós. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela é a palavra de Deus, mas ela foi revelada a nós através da linguagem dos seres humanos. Todo o processo de revelação, de inspiração, foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ela representa aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ajuda-nos a podermos ser edificados através dela. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, deixe o seu like e ao mesmo tempo o seu comentário para a gente poder entender o que é que ficou no seu coração. Eu estudo a lição. E você?